bom que Deus nos dá a oportunidade de nos reencontrarmos para adorarmos o seu nome. E nessa manhã nós nos alegramos pela certeza que temos da presença de Deus conosco, sempre, a cada instante da nossa vida. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o que nos diz Jesus. E por causa dessa presença, nós estamos aqui. E podemos usufruir a companhia uns dos outros também, em celebração dessa realidade que dá sentido à nossa vida. Vamos ouvir o que Deus nos diz nessa manhã, abrindo juntos as nossas Bíblias, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Lucas 9. E nós lemos dos versículos 18 ao 27. E vamos fazer uma leitura responsiva desse texto. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então, falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Vir após mim, ser um discípulo, ser alguém que anda nos passos de Jesus. É assim que Deus nos vê, cada um de nós, que crê em Deus por intermédio da obra salvadora de Jesus Cristo. Pessoas que seguem Jesus. Vamos falar com esse Deus que assim nos vê, assim nos vocaciona. E vamos orar então ao Senhor. E eu vou convidar para nos conduzir à presença desse Deus, nosso irmão, o presbítero Fábio Menezes. Fábio, por favor. O microfone vai chegar aqui até você, para nós orarmos com você. Senhor nosso Deus, é com grande alegria que nós nos encontramos aqui na Tua casa, Senhor, por causa daquilo que Jesus nos disse, que importava que Ele sofresse, fosse rejeitado, que morresse e que ressuscitasse, Senhor. E nós Te damos louvor e graças porque nós podemos viver nessa esperança, Senhor, da vida eterna, através dos méritos de Jesus Cristo. E é por isso que nós nos reunimos aqui, e nós procuramos, Senhor, servir ao Senhor com as nossas vidas, dia a dia, Senhor. E nós pedimos que derrames o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós.
para que possamos seguir essa vida que Jesus nos propõe, Senhor, tomando a nossa cruz e seguindo a vida de acordo com os mandamentos de Jesus, fazendo desses mandamentos a regra para as nossas vidas, o caminho para aquilo que temos que seguir no dia a dia, sabendo que assim nós vamos preservar as nossas almas, Senhor. Pai, nós agradecemos também por todas as bênçãos que temos recebido de Ti, em especial, Senhor, porque Tu tens nos dado provimento, sustento, saúde, e por todas essas razões nós prestamos aqui culto a Ti. E pedimos que aceite, Senhor, o nosso culto no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Porque seguimos ao Senhor, nós gozamos da sua paz. A paz que Ele nos dá, a paz que excede todo o entendimento, mas que guarda os nossos corações. E porque nós temos essa paz, nós podemos adorar, louvar, amar e servir a Deus. Eu convido você a ficar em pé para termos um tempo de louvor a Deus. O conjunto vem aqui à frente para nos ajudar a expressar essa certeza que temos em Cristo. E vamos então unir nossas vozes em louvor a Deus, junto com os irmãos aqui à frente. Bom dia. Essa música acho que é bem conhecida da maioria. E tem uma segunda estrofe que é pouco conhecida, mas a música original ela existe. A gente vai cantar. É a mesma melodia, então quem conseguir acompanhar a gente, fica à vontade. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo esse povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar, e assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E agora nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre
mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Antes de nos assentarmos, vamos ver quem Deus trouxe, quem está aqui adorando a Deus ao nosso lado, nos cumprimentando com grande alegria no Senhor. Eu vou convidar a Lilian Marques a vir aqui. Vamos vir aqui à frente, Lilian, por favor. As crianças que têm entre 2 e 7 anos, elas vão especial com a Lilian. Pode vir aqui ao centro, Lilian. Pode vir mais aqui ao centro, por favor. Pode vir as crianças. Os pais também, que precisarem, podem acompanhar as crianças, sem problema. Esse trabalho que nós temos em nossa igreja é de grande importância, porque nós levamos as crianças para ter uma mensagem, para que elas possam entender bem a voz de Deus e aprender. Então, é uma linguagem própria para elas. É um trabalho que é feito por todos nós, por voluntários. E acredito que cada um de nós, se dispuser, pode contribuir nesse trabalho. A Lilian tem dirigido esse trabalho especialmente agora durante o mês de janeiro, mas nós precisamos de mais pessoas para nos ajudar nisso. E você, se quiser nos ajudar, pode se oferecer e nós vamos dar a você as condições, o treinamento, se for necessário, para você nos ajudar nesse ministério. E nós vamos então orar a Deus agora. Eu te dou graças, Senhor, pelas crianças que temos aqui conosco, pela Lilian Marques, que tem se disposto a ministrar a elas, que o Senhor abençoe a Lilian, e cada família, Deus, especialmente aos pais também, que têm a alegria e ao mesmo tempo a responsabilidade de transferir aos seus filhos o conhecimento salvador de Jesus Cristo. E agora também nós que estamos aqui para ouvir a Tua Palavra, que o reverendo Ricardo, ó Deus, possa ser de fato o mensageiro do Senhor na unção do Espírito Santo e na fidelidade às Escrituras, para todos nós. E que a Tua voz seja ouvida com clareza por cada um de nós, no nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que ela continue nos sustentando na nossa caminhada. Domingo passado, o reverendo Fernando nos exortou, nos motivou, nos encorajou e nos advertiu também sobre a nossa vocação em Cristo Jesus, nos chamando a atenção para o que significa seguir ao Senhor Jesus Cristo, os planos de Deus para a nossa vida. E nesta manhã, novamente, nós temos um texto muito importante nesta linha de pensamento para todos aqueles que querem verdadeiramente seguir a Jesus Cristo. Você sabe o que é seguir a Jesus Cristo? Você tem uma percepção daquilo que Jesus nos ensina e nos mostra com a sua palavra e com a sua ação, o que significa de fato segui-lo? Porque muitas pessoas têm confundido seguir a Jesus Cristo com pertencer a uma religião, ter o seu nome arrolado num grupo de cristãos, de cumprir determinadas obrigações religiosas. Tudo isso é importante, mas de fato Jesus Cristo quer que nós saibamos verdadeiramente o que é seguir a Cristo. Eu gostaria de chamar a atenção a você primeiramente para esse capítulo 9 do Evangelho de Lucas. É interessante como ele constrói esse capítulo 9. Ele é muito instigante, preste atenção nos detalhes. Nos 6 primeiros versículos, Jesus passa a instrução para os 12, para os seus discípulos, terminando aí no versículo 6, com o sucesso com que eles realizaram e cumpriram a sua tarefa. Herodes fica preocupado, fica sabendo do que está acontecendo, fica alarmado e perplexo com o que houve, e quer saber quem é este que está fazendo essas coisas. Aí os versículos 10 a 17, nós temos a primeira multiplicação dos pães, este milagre extraordinário, que deixou todos assim, maravilhados com aquilo que Jesus estava fazendo. Aí nós temos em seguida a confissão de Pedro sobre quem é Jesus. Primeiro Jesus pergunta quem as multidões estavam dizendo ou pensando quem ele era. E nós vimos que apesar de relacionar Jesus com pessoas importantes, com pessoas boas, na verdade não estavam entendendo ainda quem era Jesus. E para seguirmos a Jesus, nós precisamos saber quem verdadeiramente ele é. E Pedro, conforme relata Mateus, recebe uma revelação especial de Deus e diz: tu és o Cristo de Deus. E nesse finalzinho, após a confissão ousada de Pedro, ele diz que é necessário que o Filho do Homem, então ele relaciona o Cristo de Deus, o ungido de Deus, com o Filho do Homem, que principalmente o profeta Daniel, no Antigo Testamento, se refere. Então o Cristo de Deus é Jesus Cristo, e ele é o Filho do Homem, e este Filho vai sofrer, vai ser rejeitado, vai ser morto, mas no terceiro dia vai ressuscitar. Aqui Jesus está predizendo a sua morte, os seus sofrimentos. E logo em seguida, parece que pegando um gancho com isso que ele está dizendo, o Senhor Jesus diz: olha, se alguém quer vir após mim, se alguém quer se tornar meu discípulo, se alguém quer cerrar fileiras comigo, saiba que precisa negar-se a si mesmo e tomar dia a dia a sua cruz. Essas são as condições de Jesus Cristo para aqueles que querem segui-lo. Ou seja, podemos chamar isso de o custo do discipulado, o custo de seguir a Jesus Cristo. E veja o que vem em seguida: a extraordinária experiência da transfiguração. Que êxtase, que momento glorioso que aqueles discípulos mais íntimos de Jesus experimentam. Mas lá embaixo estava sendo travada uma verdadeira batalha.
Havia ali um jovem possesso, e os discípulos que lá ficaram não puderam expelir daquele jovem aquele espírito maligno. Jesus chega e, com a sua autoridade, realiza também aquele milagre na vida daquele jovem. E isso causa mais uma vez, na multidão, eles ficam maravilhados. Os versículos 43 a 45 nos mostram isso. Mas veja o que vem em seguida. Será que os discípulos estavam compreendendo mesmo quem era Jesus? O que ele chamou os seus discípulos para fazer? O que significava verdadeiramente seguir a Cristo? Porque eles começam uma discussão sobre qual deles seria o maior. Parece muitas vezes aquelas discussões que se travam no meio do povo de Deus. Quem é o maior? Quem tem a proeminência? Quem realiza mais? Disputas. Em seguida, mais uma vez os discípulos parece que se mostram totalmente ignorantes a respeito de quem é Jesus, porque eles se mostram exclusivistas e vingativos, com um homem que profetizava em nome de Jesus Cristo e com os samaritanos que não o receberam em sua aldeia. E eles pedem a Jesus sequer que peça fogo do céu para cair sobre os samaritanos que eles odiavam e impedir aquele homem de falar no seu nome, porque ele não pertencia àquele grupo exclusivista. Jesus os repreende e fala que ele veio para salvar e não para destruir. Ele veio para dar a sua vida e não para destruir aquelas pessoas. Então nós nos deparamos com o texto que eu gostaria de me deter um pouco nesta manhã. Os versículos 57 a 62 do capítulo 9. Jesus põe à prova aos que queriam segui-lo. Depois de toda esta construção que Lucas faz, mostrando glória e sofrimento, mostrando êxtase e maravilhas, e desertos, e lutas e provações, ele põe à prova agora os que queriam segui-lo. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nesta passagem, Jesus trata, e é interessante isso, individualmente e particularmente, com 3 candidatos ao discipulado, com 3 candidatos a segui-lo. O primeiro e o último são voluntários. Eles se apresentam para Jesus e dizem: Jesus, eu quero segui-lo. Com muita certeza e com muita convicção, nos parece daquilo que queriam. O segundo, entretanto, é convocado, é convidado: segue-me. Esta passagem, ela tem por objetivo nos ajudar a examinar o nosso próprio coração quanto aos motivos e as razões que temos para seguir a Cristo Jesus. Nos 3 casos, Jesus Cristo faz advertências, e essas advertências não visam desanimar o candidato a discípulo, mas visam instruir os que desejam segui-lo quanto ao significado e motivações
desta decisão. Jesus nos ama de fato, porque Ele nos chama, Ele nos convoca, mas Ele não faz isso sem nos colocar claramente as implicações do que significa segui-lo. Aqui eu e você precisamos nos perguntar: será que nós temos seguido verdadeiramente a Cristo dentro das instruções que Ele nos deu, dentro dos princípios e do custo que Ele apresenta do que significa segui-lo? Eu gostaria de me deter nesta manhã apenas no primeiro candidato, nesse que se apresenta com tanta disposição, sem hesitação, e disse: eu vou segui-lo por onde quer que o Senhor vá. Mateus diz que esse homem era um escriba. Há aqui então um grande milagre também. Um grande milagre. Um escriba dizer para Jesus com tanta segurança, sem meios termos, sem ironia, sem querer provocar a Jesus como faziam seus colegas, e dizer: eu vou segui-lo por onde quer que andares. Olha, eu sou escriba, eu sou teólogo, mas o Senhor é maior do que eu, e eu vou para onde o Senhor for. Eu encontrei a verdade e eu quero segui-lo. Talvez esse seja mais um dos milagres que Lucas está apontando aqui do que está acontecendo. Este primeiro candidato, ele é atraído então para juntar-se à comunidade dos discípulos de Jesus. Durante o ministério de Jesus não se ouve nada semelhante. Só mais tarde um teólogo vai se render de fato a Jesus Cristo, que é o grande apóstolo Paulo. Ninguém o está recrutando, ele se oferece. Entretanto, parece que a sua decisão é feita sem a reflexão necessária do que acarretará para a sua vida esta decisão. Será que ele entendeu o que significa seguir a Jesus? A resposta que Jesus lhe dá significa que ele não apenas poderia vir a sofrer privações, porque ele diz que as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Para pensar um pouquinho. Se fosse outro pastor, líder, bispo, apóstolo, perderia um peixão assim, um escriba, da nata dos teólogos da época. Parece que Jesus está espantando o homem, mas é isso que Jesus faz. Mas não faz para nos desanimar, Ele faz para que saibamos que quando nós entramos e resolvemos a entrar no grupo dos seus seguidores, há um preço a ser pago. Ele não nos engana, Ele não nos ilude. Mas essa resposta que Jesus lhe dá não significa apenas que ele poderia vir sofrer privações, mas também, sejam quais forem os seus motivos, ele deveria ter em mente que está se oferecendo para seguir um líder rejeitado. Talvez ele pensasse que Jesus fosse uma grande celebridade. Talvez, diante de tudo que Lucas relatou, ele prepara esse pano de fundo para que esse escriba apareça e diga: é o Cristo de Deus, glorioso, triunfante, como diz Daniel. Eu quero estar próximo desse homem. Talvez ele estivesse pensando como os seus discípulos: quem é o maior? E eu não quero perder essa boquinha de ser o maior no reino deste homem, que eu estou vendo indícios de que é o Cristo de Deus, o Filho do homem, que vem com poder e glória para exterminar não só os samaritanos, mas os romanos e todos aqueles que se oporem a este reino. Será que ele entende o que significa seguir a Jesus? O leitor de Lucas já havia sido informado de que é necessário que o Filho do Homem sofra. Será que ele parou para ouvir isso? Ele só pensou na profecia de Daniel? Ele não pensou em Isaías, que apresenta a profecia do servo sofredor? A ideia de seguir um Filho do Homem rejeitado,
A ideia de seguir um filho do homem sofredor seria um choque para qualquer judeu do século I, que conhecia a profecia de Daniel, onde o filho do homem deveria ter domínio, glória e reino. Mas Jesus o faz lembrar de que ele também é o servo sofredor. Esta afirmação cristológica e messiânica da passagem, ela é clara. Jesus é o filho do homem, mas o seu ministério é um cumprimento sofredor daquele título e não triunfal, pelo menos ainda. Nós não somos informados do resultado desse diálogo de Jesus com esse escriba ou com este homem. Nós não sabemos se ele continuou com aquela resolução firme de seguir a Jesus depois do que Jesus lhe apresentou, da advertência de Jesus. Não sabemos se ele manifestou em seu semblante a firme determinação, como Jesus Cristo determinou em seu semblante de seguir para Jerusalém, para a cruz, para o sofrimento. Ele provavelmente não entendia que seguir a Cristo significa Getsêmani, significa Gólgota, Calvário, significa sepulcro. Provavelmente ele não sabia que seguir a Cristo significa que antes da coroa, que antes da glória, a cruz, que o caminho para a glória sempre passa pela cruz. Este voluntário, ele retrata bem todas as pessoas, em todas as eras, que querem seguir a Jesus e prontamente se dispõem a isso, porém, sem refletirem seriamente acerca do preço ou das implicações de seguir um mestre sofredor, de seguir um mestre rejeitado. Nós somos chamados a completar, a dar resposta a esta conversa, a esse diálogo, com a nossa própria reação, com a nossa própria decisão. Versículo 23, que é muito incisivo, dentro desse contexto, foi traduzido por William Hendricks, grande estudioso e comentarista do Novo Testamento. Ele traduz esse versículo assim: se alguém deseja ser considerado meu discípulo, então de uma vez por todas deve dizer adeus ao seu ego, negar-se a si mesmo, decisivamente aceitar a dor, tomar a sua cruz, decisivamente aceitar a vergonha e a perseguição, que significa cruz, por amor de mim e de minha causa, e fazer isso dia após dia. E então deve continuar me seguindo como meu discípulo, deve se sujeitar à minha disciplina. É interessante como ele traduz isso. Seguir a Cristo, então, significa escolher a cruz. Você sabe o que isso significa? Porque ainda assim podemos não compreender o que significa seguir a Cristo apenas com essa expressão, tomar a sua cruz. Porque pode parecer que tomar a sua cruz seja ter aquelas dificuldades próprias da vida. Às vezes um casamento que está difícil de ser levado, às vezes dentro desse casamento pessoas difíceis com as quais nós temos que conviver, às vezes privações que a própria vida nos traz, e nós achamos que isso é tomar a cruz. O que é escolher a cruz? O que escolher a cruz significa? Eu gostaria de propor 3 coisas para você nesta manhã. Primeira, que o significado de escolher a cruz significa para mim e para você que o mundo nos odiará. O mundo vai nos odiar. Pois a cruz é a expressão do ódio do mundo. O mundo odiou o Cristo de Deus. O mundo odiou o Filho do homem. Ele sendo santo e puro, fazendo só o bem, praticando o amor, tendo princípios que se confrontavam com o mundo o rejeitou, o mundo o odiou.
E a plena manifestação do ódio, sabe o que foi? A crucificação. É interessante que raposas e aves pode significar, e certamente significa, raposa o Herodes. Jesus chamou esse homem, aquela raposa. E aves era um símbolo também para os gentios, os romanos. E olha para Herodes e olhem para os romanos, símbolos deste mundo, do ódio que está reservado para aqueles que querem seguir a Cristo Jesus. Nós não enfrentamos nos nossos dias essa perseguição acirrada, principalmente nós que estamos vivendo neste século. No século passado, talvez no início, cristãos sofreram aqui nesse país muito mais do que nós sofremos hoje. Nós ouvimos os relatos dos gideões, que eram perseguidos, os Novos Testamentos, queimados em praças públicas. Nós parece que temos uma vida muito fácil sem perseguição. Mas se nós quisermos levar a sério a nossa vida com Cristo, nós vamos começar a sofrer perseguição dentro da nossa própria casa. Porque o mundo às vezes está dentro da nossa própria casa e pessoas não vão compreender a maneira como nós estamos vivendo, como não compreenderam a maneira como Jesus resolveu viver. Com dignidade, com honra, com pureza, com justiça. Vamos ser odiados. A segunda coisa que eu quero propor do que significa escolher a cruz, é que nós não teremos mais domínio sobre a nossa vida. Pois tomar a cruz significa render-se à vontade de Deus. A cruz significa total obediência, total consagração, total rendição, uma vida à disposição de Deus, à semelhança de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Você significa o que é isso? Isso significa tomar a cruz diariamente, você saber que não há mais domínio sobre a sua vida. Aliás, esta é a figura que Jesus Cristo apresenta e que aquelas pessoas, aqueles candidatos a discípulos deviam compreender e entender naqueles dias, porque em Jerusalém passavam muitas pessoas carregando uma cruz, porque essa era a forma que os romanos matavam, puniam. E quando uma pessoa via, e provavelmente Jesus viu isso nos seus dias, alguém carregando uma cruz, as pessoas olhavam: ali está um condenado, ali está alguém que não tem mais domínio sobre ele não pode fazer mais nada, ele está morto, é um morto ambulante. É isso que significa seguir a Cristo, tomar a sua cruz. Você não tem mais domínio sobre a sua vida, você se rende totalmente à vontade de um outro, é Ele quem tem domínio sobre você. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ó, irmãos, quantas vezes nós estamos enganados do que é ser discípulo de Jesus. Quantas vezes eu me envergonho dizendo: eu não sou um discípulo de Jesus. A minha vontade é mais importante. O meu desejo é mais imperioso do que a vontade de Deus na minha vida. Mas não pode. Se você quer seguir a Cristo, se eu quero seguir a Cristo, esse é o preço. Esta é a direção. E por fim, não finalizando o que significa, mas pelo nosso tempo, escolher a cruz significa que você se sacrificará. Pois a cruz significa sacrifício e sofrimento por Cristo. É interessante que nós conhecemos muito bem João 3,16. Mas será que nós conhecemos 1 João 3,16? Essa é uma das Jesuscidências da Bíblia. Porque 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Esta é a lógica do Calvário.
Nós somos chamados à comunhão com Cristo e as nossas vidas devem ser vividas segundo os mesmos princípios dele: obediência a Deus e sacrifício pelos outros. Ele morreu para que tivéssemos vida, e nós temos que morrer para que possamos viver. Porque Jesus advertiu também: porquanto quem quiser salvar a sua vida, dirigir a sua vida segundo os seus próprios desejos e vontade, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, aquele que morrer para si mesmo, esse vai achar a sua vida, porque esse vai confiar em mim e depositar toda a sua obediência e consagração em minha vida. Quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Mateus 20, 28 diz que, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É isso que significa seguir a Jesus Cristo. É saber que deverá haver sacrifício. Em seu caráter expiatório, vicário, a cruz de Cristo permanece única. Mas no viver diário, a cruz deve ser compartilhada com todos os seus discípulos. Legalmente, a cruz do Calvário anulou e afastou de nós a nossa culpa, a culpa do nosso pecado. Mas a única maneira de nos libertarmos do poder do pecado sobre nossas vidas é de obter domínio sobre o velho homem dentro de nós e tornando a cruz, portanto, parte da nossa experiência diária. É isso que significa seguir a Jesus Cristo. É escolher a cruz. E escolher a cruz significa que nós vamos ser odiados, porque nós vamos ter o mesmo sentimento de Cristo. Significa que nós não teremos, portanto, mais domínio sobre a nossa vida. Morremos para nós mesmos e vivemos agora a vida que Cristo quer. Como isso é difícil. E terceiro, significa que nós nos sacrificaremos, assim como Jesus se sacrificou e deu a sua vida por nós. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, que tendo a oportunidade de ficar livre da perseguição do Terceiro Reich, quando veio para os Estados Unidos, resolveu voltar para a sua pátria para combater a sandice daquele líder. E lá ele foi martirizado, porque resolveu não seguir a liderança de Hitler. E Bonhoeffer se expressou assim: quando Cristo chama um homem, lhe oferece a chance de vir e morrer. Quando Cristo chama um homem, lhe oferece a chance de vir e morrer. Jesus Cristo nos oferece a chance de acharmos a vida verdadeira que está nele. Que Deus assim nos abençoe, que nós possamos saber o que realmente significa seguir a Cristo Jesus. Amém? Curve a sua cabeça, fale com o Senhor por um instante em oração silenciosa. Ajuda-nos, Senhor, nesta hora que nos encontramos na Tua presença, a compreender bem essas palavras de Jesus Cristo, que como naquele dia, ainda hoje, nos desafiam tanto. E ajuda-nos pela Tua graça, ó Deus, a termos um coração inclinado, uma mente aberta e pronta
para acolher essas palavras e viver por elas. Agora, quando participamos desta mesa que Jesus estabeleceu para pessoas como nós, seus seguidores, que ao participarmos desses elementos que aqui consagrados para a tua glória, sejam também de edificação para cada um de nós, que caminhamos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Convido os presbíteros da igreja a virem à frente a fim de servirmos o alimento de Deus ao povo de Deus que está aqui congregado. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, como fomos exortados e informados nessa manhã, estão em plena comunhão com Ele e com a sua igreja, têm acesso a essa mesa que Ele mesmo instituiu para nossa edificação, para nossa restauração. E nós assim celebraremos a ceia do Senhor. Eu vou pedir aos presbíteros que agora nós entreguemos os dois elementos juntos, por causa do tempo que temos diante de nós. Enquanto nós recebemos os elementos, nós vamos também louvar a Deus com os hinos propostos.
Alguém que precisa tomar, participando do pão sem glúten, nós já servimos uma pessoa, há mais alguém que precisa? O Senhor Jesus tomou o pão, deu graças ao Pai, o partiu e o repartiu com seus discípulos, como fazemos. E aquilo que ele disse ao tomar o pão e também ao cálice, é válido agora. Tomai, comei e bebei. Fazei isto em memória de mim. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos entoar a Deus esse hino, Tua vontade faze, ó Senhor. Nós vamos deixar o último hino, Donaldo, sem cantar hoje por causa do tempo, mas nós vamos cantar esse, Tua vontade faze, ó Senhor. Enquanto cantamos, podemos também adorar a Deus com dízimos e ofertas. Sorry,
receber a bênção. Irmãos, irmãs, povo de Deus aqui congregado, irmanado a grande igreja, espalhada em tantos endereços neste mundo. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo repouse e assim permaneça sobre a igreja de Deus, agora, para a glória do Trino Deus e para sempre. Amém. Gostaríamos de saber se temos aqui conosco alguém que está nos visitando hoje, pela primeira vez, e se tiver e quiser e pudesse colocar em pé, por favor, gostaríamos de destacar a sua presença. Creio que não, então. Hoje é um dia especial para o nosso presbitério, porque mais uma igreja está sendo organizada. A Igreja Presbiteriana de Matão, que fica ali na região da cidade de Sumaré. Os reverendos Ricardo e reverendo Durval foram comissionados pelo nosso presbitério para fazer parte desse momento tão importante. O povo de Deus organiza mais uma igreja e nós louvamos a Deus por essa alvissareira notícia que mostra a graça, o poder de Deus entre nós. E também lembramos de orar por aqueles irmãos que ali estão, para que possam ir com alegria adiante, seguindo a Jesus Cristo. Todos estão convidados a permanecer um pouco mais conosco para continuarmos a meditar na vontade de Deus pelo estudo da sua palavra. Aqui mesmo em nosso templo, daqui a pouco vamos iniciar uma aula. Em outras salas do nosso prédio também, aulas serão ministradas.